Faltam menos de 3 meses para as eleições municipais. Partidos e candidatos correm contra o tempo para se ajustar às novas regras do jogo. A principal delas é o fim do financiamento por empresas. Agora, apenas as pessoas físicas podem doar dinheiro para as campanhas. E tem mais, a legislação limita quanto cada candidato deve gastar nas eleições. Em algumas cidades, o corte pode chegar à metade do que foi declarado na última eleição. A lei também dificulta a contratação de cabos eleitorais, reduz a propaganda no rádio e na televisão e limita o uso de efeitos especiais nos programas de TV. Para comentar a nova legislação, nós vamos conversar com o professor de Direito Eleitoral, Daniel Falcão, e com o ministro Henrique Neves, do Tribunal Superior Eleitoral. Muito obrigado pela presença. Ministro, o noticiário traz todos os dias denúncias de dinheiro público que é desviado de empreiteiras para financiar campanhas políticas, seja via Caixa 2 ou com doações consideradas legais. Essa mudança na legislação para proibir o financiamento por empresas vai ser suficiente para acabar com esse tipo de crime? Na realidade, a decisão é do Supremo Tribunal Federal, que entendeu que a doação como uma forma de manifestação do pensamento, ela só pode ser realizada pelas pessoas físicas, ou seja, pelo eleitor. Então, o Supremo Tribunal Federal, que na leitura da Constituição e da legislação que nós temos, entendeu que as pessoas jurídicas não podem fazer doação. A questão de, eventualmente, uma doação para uma campanha eleitoral ter sido utilizada de alguma forma relacionada a um ato de corrupção, é óbvio que nós não podemos deixar de considerar, mas eu particularmente, ao meu entendimento, que o que deve se punir não é a doação em si, é a corrupção, é o ato. Não importa se o dinheiro veio através de campanha, se o dinheiro veio através de contas offshore, se o dinheiro veio de alguma forma ilícita. O que é crime é a corrupção. Esta que nós temos que combater com toda a intensidade necessária. Agora, professor Daniel, o senhor acredita que essa mudança na legislação pode inibir de alguma forma? Tem gente, inclusive do TSE, o presidente Gilmar Mendes já alertou para isso, da possibilidade de fraudes, mesmo utilizando a pessoa física, utilizando bancos de CPF, por exemplo. O senhor está otimista com mudança no que se refere a essa possibilidade de fraude? Eu estou bastante preocupado, né? Eu tenho opinião parecida com a do ministro Gilmar Mendes, no sentido de que as eleições de 2016 vão ser uma nova descoberta, porque a grande fonte de receita das campanhas até 2014 eram as doações de empresas privadas. Essa fonte, em tese, secou, então os candidatos vão precisar fazer mágica com muito menos dinheiro e fazer campanhas, e as campanhas do Brasil são muito caras por si só, depende muito de propaganda na televisão, no rádio e depende de marqueteiros que saibam fazer as campanhas. Então eu estou pessimista, mas ao mesmo tempo vamos observar como vai ser 2016, já imaginando que 2018 provavelmente vai ter algum tipo de mudança. Nesse aspecto, como é que o TSE está se preparando para fiscalizar e coibir esse tipo de crime? Na realidade, o país já teve uma época, até 89, as campanhas eleitorais eram feitas apenas com doações de pessoas físicas. De lá para cá é que a legislação foi modificada para permitir a doação da pessoa jurídica. E agora, por decisão do Supremo, veio a proibição. A fiscalização do Tribunal Superior Eleitoral, ela é intensa através do exame da prestação de contas dos candidatos. Eles agora têm que, em 72 horas, depois que há o crédito de algum dinheiro na conta bancária da campanha, esse crédito tem que ser informado à Justiça Eleitoral com o nome do doador, quem doou para o candidato, e isso vai ser divulgado para a população em 72 horas. Todos esses mecanismos que existem, a prestação de contas, essa informação, ela permite que não só a Justiça Eleitoral fiscalize, mas que os próprios candidatos façam uma fiscalização entre si. Os partidos políticos podem fazer a fiscalização. Se houver alguma denúncia, ela pode ser levada ao Ministério Público, assim como qualquer eleitor que pode verificar a existência de algum gasto irregular. A fiscalização ela é feita pelo Ministério Público e pelos concorrentes. Agora, o candidato que opta por usar a Caixa 2, independente da fonte de financiamento, que seria legal, ele não vai registrar isso no livro. Como é que o aparato do judiciário está se preparando para isso? E depende realmente da denúncia do candidato opositor? Depende, principalmente, uma ação o juiz ele não age sem que alguém o provoque. O Ministério Público tem
um grupo grande de pessoas especializadas para apurar isso. Qualquer eleitor pode levar uma denúncia. Está gastando, um candidato diz que não ganhou dinheiro nenhum, vou à internet e vejo que a prestação de contas dele é zero. Mas ele tem grandes atos de propaganda que demonstram a existência de circulação econômica de valores. Ele pode denunciar isso ao Ministério Público, o Ministério Público levará à Justiça Eleitoral e o próprio Tribunal Superior Eleitoral tem feito convênios com os diversos órgãos, com o COAF, com vários órgãos, o ministro Gilmar tem se empenhado muito nisso, para que nós possamos ter uma base de dados muito grande para fazer o cruzamento, para saber se aquela pessoa que doou também tinha condições de doar. A doação ela não é um ilícito, pelo contrário, é necessário que se incentive as doações lícitas. O eleitor que quiser doar para o seu candidato deve e pode fazer essa doação. Ele não pode ultrapassar 10% do que ele ganhou no ano anterior. Então, se eu ganhei o meu salário do ano passado, eu somo, é aquele que eu declaro no imposto de renda, eu posso fazer doação de 10% daquilo para o partido político. Isso é lícito, é salutar e é democrático. Qualquer manobra, tentativa de se trazer dinheiro por via não contabilizada ou através de doadores que não têm lastro para fazer aquela doação, isso será identificado pelo próprio pelos sistemas da Justiça Eleitoral que farão cruzamento de dados com Receita Federal, com outros órgãos de fiscalização. Professor, além do fim do financiamento por empresas, a legislação ela limita a quantidade, quanto o candidato vai poder gastar nas eleições. Em 82% dos municípios, no caso de prefeito, está limitado a R$100 mil, e no caso de candidato a vereador, R$10 mil. No limite que os próprios partidos e candidatos consideram que é muito baixo, como evitar essa cultura do Caixa 2? Evitar a cultura do Caixa 2 é só por meio de controle da Receita Federal, da Justiça Eleitoral, de quem quer que seja, que faça controle do próprio eleitor, do Ministério Público. Os valores realmente são muito baixos. Quando eu falei na primeira resposta que vai ser a mágica está aí. Fazer uma campanha de para vereador com R$10 mil, com todo respeito, é só um milagre. Acho que o Congresso estipulou um limite muito baixo, mesmo em cidades pequenas, e os candidatos terão muita dificuldade de fazer uma campanha razoável com valor tão baixo. Agora, levando para o caso concreto, que tipo de criatividade o senhor acredita que os partidos e candidatos vão ter que usar para conseguir fazer caber? O que tem se apontado é voltar uma campanha à moda antiga, né? Mais presença na rua, com cabos eleitorais, com panfletos, porque nessas cidades normalmente não tem propaganda eleitoral na televisão. Então, fazer a mágica no sentido de voltar ao passado e fazer a campanha mais tradicional, no boca a boca, visitando os eleitores nas suas casas, fazendo comícios mais simples. Esse que vai ser o jeito, provavelmente. O senhor acredita que isso é viável, ministro? O Brasil é um país de várias realidades. Quando você se refere a 82% dos municípios, que o limite para vereador será 10 mil e para prefeito 100 mil, nós estamos falando de municípios, grande parte deles, com menos de 10 mil habitantes. São municípios pequenos, nós temos municípios de 1.500, 2.000 pessoas. Uma campanha eleitoral que você faça para 2.000 pessoas, ela só pode ser do jeito que o professor Daniel disse. É no dia a dia, na conversa, na visita ao eleitor, na entrega das suas propostas, no contato diário. A eleição municipal é aquela que tem a maior proximidade entre o candidato e o eleitor. A outra realidade que nós temos são os grandes centros urbanos. São Paulo é o maior limite de gastos que tem, eu acho que está na ordem de 30 e poucos milhões de reais, ainda falta atualizar, mas vamos dizer que chegue a 40 milhões de reais para uma campanha de prefeito de São Paulo. Então, haverá, vamos dizer, a dificuldade de arrecadar esse valor, porque ele só pode vir de pessoas físicas, mas o limite em si não me parece preocupante para o município de São Paulo. Nos pequenos municípios, o eleitorado também é pequeno. A criatividade que eu acho que deve ter é a criatividade da política, é a criatividade de se fazer política com ética, de fazer o comício, de reunir as pessoas na praça, dizer quais são suas propostas, fazer as críticas, mas não descambando para ofensa, a situação, ou se o caso for da oposição, e a conversa e mostrar. Eu acho que é uma eleição que se resolverá no olho a olho. Quer dizer, é o olho do candidato no olho do eleitor. Se o eleitor confiar no candidato, obterá seu voto. Perfeito. Professor, ao mesmo tempo que a doação está limitada àqueles 10% que o ministro Henrique Neves se referiu, não existe um limite, uma proibição, por exemplo, para o autofinanciamento. Então, assim, a intenção de se evitar a doação por empresas foi também no sentido de evitar aquele derrame de dinheiro em cima de um candidato específico.
Agora, na medida em que você não proíbe o autofinanciamento, isso não gera uma distorção? Quer dizer, aquele candidato que tem mais dinheiro no bolso, tem mais bala na agulha, sai na frente nessa corrida eleitoral? Na minha opinião, sim. O candidato, ao se autofinanciar, não tem o limite de utilizar seu patrimônio inteiro para a campanha, isso pode gerar uma distorção em alguns municípios. A possibilidade de candidatos muito ricos se candidatarem contra candidatos que vão utilizar a lei normal, no sentido de pegar doações de pessoas físicas, enquanto ele vai poder utilizar, em tese, a fortuna dele inteira. E isso, provavelmente, se isso acontecer, vai desequilibrar a eleição naquele município, havendo, inclusive, uma possibilidade de abuso de poder econômico. Então, essa possibilidade pode gerar uma distorção, sim, na prática. E como se soluciona isso? Só mudando a legislação para a próxima eleição e fazendo algum tipo de limite no autofinanciamento também. Hoje... Só para dar uma informação nessa situação, até 2014, o Tribunal Superior Eleitoral, interpretando o Código Civil, que estabelece que eu não posso doar mais da metade dos meus bens, porque a outra metade são dos meus herdeiros necessários, entendeu que o candidato só poderia gastar metade do seu patrimônio numa campanha eleitoral. Mas o Congresso Nacional mudou isso expressamente na lei, dizendo que poderia ser o limite total. Há uma consulta no TSE, na qual eu votei, dizendo que se a lei foi modificada, esse limite teria que ser respeitado, porque foi decisão do Congresso, mas ela ainda não está concluída. O julgamento está com vista ao ministro Gilmar Mendes também. Eu até, dependendo dos argumentos da excelência trouxer, dependendo, eu posso até voltar atrás do meu entendimento, não é estranho que a gente faça isso lá. Mas é só deixar um ponto claro. Não é que o candidato pode gastar todo o seu dinheiro. Ele tem um limite. O limite é para todas as candidaturas. Como nós falamos aqui, R$100 mil para prefeito. Então, o máximo de gasto era sempre R$100 mil. A diferença que nós estamos falando é de como conseguir esses R$100 mil. É só para deixar claro para o telespectador, vai ser mais fácil chegar aos R$100 mil. Alguns candidatos vão ter que sair recolhendo doações de pessoas físicas e todos vão usar seu dinheiro próprio. Mas o senhor não acha que isso desequilibra? É uma questão que está sendo discutida há muito tempo. Que a nossa limitação, quando existia limitação para a doação das pessoas jurídicas, era 2% do faturamento e os 10%. Isso sempre foi alvo de crítico, principalmente da doutrina, e comparada também aos outros países, onde, além de um percentual, também deve se estabelecer um limite absoluto. Nos Estados Unidos é $2.500 por pessoa. Então, porque isso você faz com que a doação ela não seja censitária. Quem ganhou muito dinheiro em 2015 poderá doar muito dinheiro em 2016. Quem não teve essa felicidade, nós temos até a situação das pessoas que não declaram imposto de renda, e aí nós consideramos que os 10% devem ser calculados sobre o valor da isenção, que é R$22 mil, eu acho. Perfeito. Eu vou fazer um pequeno intervalo, a gente volta daqui a pouco com mais reforma política e eleições municipais.